Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. O tema dessa semana no Salada Net é reflexologia, mais especificamente reflexologia podal. Você sabe o que é? É bem interessante, você vai saber tudo agora, porque eu estou aqui com Osni Lourenço. Tudo bom, Osni? Tudo bem. Eu fiquei bem surpresa com tudo que a gente pode saber através da reflexologia podal. Quer dizer, a gente não, né? A gente vai saber através dele, do Osni, que é um estudioso. Então, já começando, o que é a reflexologia? Bem, Mauro, é um prazer estar aqui com vocês. A reflexologia é o estudo dos reflexos. Eu me especializei nos reflexos dos pés. Existem reflexos na orelha, existem reflexos na coluna, e o próprio do rosto também, ele reflete como está o nosso estado de saúde, por exemplo. O rosto reflete o nosso estado de saúde? Exatamente. Em que aspecto, por exemplo? Por exemplo, se você estiver muito pálida, então significa que você está com problema de baixos glóbulos vermelhos. Então você está com uma anemia, por exemplo. Se o teu rosto é esverdeado, você está com problema de fígado. Se você tem olheiras muito profundas, você tem problema de rins. Então ele também reflete como está a sua saúde. E sem falar que ele espelha como nós estamos emocionalmente também. Por mais que, para quem estuda, eu acho, ou você acha que todo mundo consegue, olhando para o outro, consegue analisar? Não. Quanto você precisa fazer estudos mesmo, né? Se você quiser se tornar um especialista nessa área, você tem que estudar. Essa reflexologia do rosto chama-se fisiognomia. E ela já é estudada há muitos e muitos anos atrás já. Então, mas se a pessoa, por exemplo, faz de tudo, ela está se sentindo mal, seja emocionalmente ou fisicamente, e ela faz de tudo para disfarçar aquilo, ela consegue? Não consegue. Para o especialista, não consegue. Então, nós sabemos quando a pessoa está mentindo, a gente percebe quando a pessoa está querendo se enganar. Então, isso tudo dá para a gente saber. E os pés, então, é inconfundível. Bom, a gente já vai saber por que os pés, né? Com tantas partes do corpo. Mas esse estudo entrou na tua vida a partir de quê? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Certa vez eu estava ajudando uma amiga minha que ela tinha depressão e eu não conseguia ajudar, né? Só que ela estava com uma depressão muito forte. Ela tomava muito remédio, né, para depressão. E o médico falou: olha, não posso mais aumentar a dose. Então ela só chorava, porque veio a frustração. Aí começou a pensar em querer morrer. E aí falaram assim para mim: olha, Osni, me falaram que tem um tratamento que apertando os pés tira a depressão. Eu falei: nunca ouvi falar disso, né? No ano de 1992. Levei até o reflexoterapeuta e ele começou a apertar os pés dela e começou a falar: olha, você está muito ansiosa, você está muito insegura. E eu comecei a ouvir aquilo e falei: como que ele sabe? Dentro de um mês de tratamento, ela já estava completamente recuperada, não tinha depressão nenhuma. Mas aí a cura que ele fez foi física, tocando? Isso. Ou foi psicológica também? Não, apertando os pés. Então dá para curar um problema psíquico apertando? Depressão para nós é uma coisa física, não é emocional. A depressão ela afeta todos os hormônios do nosso corpo. Então esse desequilíbrio hormonal, ele retroalimenta o emocional. Então o emocional ruim afeta o físico ruim afeta o emocional e fica aquela bola de neve que vai só crescendo. Então nós trabalhando o sistema glandular, nós restabelecemos esses hormônios e aí a gente tira a depressão. Mas o que desencadeia isso, essa troca de hormônios, essa baixa, não sei como é que é, se é baixa, se é alta, o que acontece? Acontece sempre com algum evento traumatizante, digamos assim. Exatamente. Tem um evento emocional, ele ataca o sistema nervoso. O sistema nervoso, a gente fala que ele fica abalado por aquele ataque e aí ele começa então a não funcionar direito. Não dá os comandos necessários. Assim, tive um trauma. Sim. Já sei que isso vai acarretar alguma coisa física em mim. E aí, por conta da física, chega a depressão, por conta da depressão, chega a física. Existe alguma coisa que a pessoa pode fazer para que não chegue a afetar, né? A pessoa já se antecipa e não chega a afetar o físico? É assim. Esse é tema até de um workshop que eu dou. Como você bloquear
aquilo que vai te fazer mal. Mas só que o problema é o seguinte, todo mundo sabe que mágoa não faz bem, mas a pessoa se magoa mesmo assim. Todo mundo sabe que a raiva vai fazer um mal para você. Aí a pessoa fala, mas eu não consigo não ter raiva. Se acontecesse com você, você também ficaria com raiva. Então, esses mecanismos de bloqueio é que as pessoas não têm. Ela não vai fugir da raiva, do medo, da mágoa. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma cliente que ela não podia ver uma criança de 3 anos sentada no colo de um homem. Então, quando ela passou e ela viu, ela teve uma vontade louca de arrancar aquela menina do colo do tio e bater no tio. Só que o tio não estava fazendo absolutamente nada. Era uma festinha de família e estava brincando com a menina. Qual era o motivo? O motivo é que ela tinha sido abusada quando tinha 3 anos de idade. E começou como? Sentada no colo do homem. Então, mesmo que ela não quisesse reagir daquele jeito, a lembrança já fazia ter aquela reação. E como sair fora disso? Como tirar esse peso? Aí é que entra o tratamento com a reflexologia. Apertando os pés, eu tenho condição de saber que ano da tua vida aconteceu esse trauma. Então, não é adivinhação. Esse trauma ele pode vir desde a gestação. A sua mãe passou solidão, você vai nascer com solidão. A relação que eu faço com o emocional são hormônios. O sangue dela está passando por você. Os hormônios dela estão passando por você. As emoções também estão passando por você. É como se fosse um fator genético. Assim, o acontecimento durante a gravidez, ele entra na sua genética. Isso. Diríamos que é congênito. Você nasce com aquilo. Agora, isso não impede de ser retirado. Bom, aí desde que você tenha consciência, né? Exatamente. E quem tem consciência? Como você foi gerado, você não tem. Então, essas emoções ficam todas guardadas num cantinho do nosso inconsciente. Aí você vai lá e acessa. Eu tive uma cliente, né, que estava separando do 4º casamento, com depressão. Ao pegar o pé dela, eu falei, você tem um problema dos 8 aos 12 anos. Ela falou, eu não me lembro de nada. Aí eu falei, tudo bem, não precisa se lembrar, mas eu já sei, vamos trabalhar isso aí. Quando ela sai do consultório, ela se lembra. E você fez alguma coisa ou se deixou para fazer outro dia? Não, eu detectei aquilo, trabalhei alguma coisa que precisava naquele momento da depressão dela. Na semana seguinte ela volta e ela conta o que aconteceu. E isso tem alguma relação com o fato de você ter mexido? Não, tem. O fato dela ter se lembrado, com certeza. Porque eu falo para todo mundo, se você não lembra agora, semana que vem você vai se lembrar quando você voltar. Mas por que a pessoa lembra? Porque eu mexo no inconsciente. Através do toque no pé? Do toque no pé. Ela falou que foi na casa da irmã dela, casada, 32 anos com o mesmo marido. E ela já estava separando do quarto. Ela falou para a irmã, agora eu sei porque eu não me dou bem com homens. Lembra que o nosso padrasto fez com a gente, dos 8 aos 12 anos de idade? Aí a irmã dela, que estava no mesmo casamento, feliz da vida, falou, ih, boba, você ainda pensa nisso? Já morreu, já pagou os pecados dele, já sofreu o que tem que sofrer, eu nem ligo. Quando ela me contou isso, eu falei, caramba, o mesmo evento traumático, uma não liga e a outra quase morre. Aí eu concluí o seguinte, eu não preciso saber mais do que aconteceu na vida da pessoa. Eu vou tratar independente do que aconteceu. Eu não trato mais o que aconteceu. Eu só trato agora o que ficou do que aconteceu. É como minha visão que eu falo sobre problemas. Nesse workshop que eu ministro, por exemplo, eu explico que é ótimo ter problemas. Aliás, o meu trabalho é resolver problemas dos outros. Se não existem esses problemas, você não tem a solução. Aí você não amadurece, você não desenvolve, você não fica mais responsável. Os problemas, eles são para isso, para te lapidar. Também é importante que tenha consciência disso para a pessoa, primeiro, não sofrer, né? Agora é a segunda parte, né? Então eu te dou 1 litro de uísque, por exemplo. Você deixa na sua casa e fica 1 ano na tua casa. Aí um belo dia você fala, vou tomar tudo hoje. O que acontece? Muda o teu jeito de falar, muda o teu jeito de andar, muda a maneira de ver as coisas, você começa a dar risada de coisas à toa, e até certos valores morais acabam alterando. Olha, mudança, mudança, mudança e mudança. Enquanto você tinha o uísque, você não tinha mudança nenhuma. Mas a partir do momento que você absorveu o uísque, mudança, 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 mudança. Vamos chamar o nosso uísque de problema. Você tem um problema. Sim. Mas a partir do momento que você absorveu o problema, ele vai te provocar mudança, 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 mudança. Então você pode deixar de ser uma pessoa alegre, você pode passar a ser uma pessoa turrona, você possa ser uma pessoa amarga, de acordo com a maneira como você absorveu aquele problema. E quando você absorve esses problemas,
Pode ser mágoa, uma decepção ou mesmo uma frustração, né? Automaticamente vai refletir na tua personalidade, na sua maneira de tratar as pessoas e na posição dos dedos dos pés. Porque o pé mostra toda a tua vida, ele conta a tua história. E ele fala, eu preciso que você tome essa atitude na sua vida. Eu olhando, eu vejo tudo isso. Então eu juntei os meus conhecimentos que eu tenho de relacionamento humano, os meus estudos da reflexologia, apenas 56 pontos físicos. Para ser um reflexologista, o que exatamente que a pessoa estuda? Olha, você tem que estudar primeiramente a parte física, principalmente fisiologia. Como funciona cada órgão. Então, a maneira como a gente ensina não é como hoje a medicina tradicional ensina. O especialista do joelho, o especialista do cotovelo. Não, nós estudamos o corpo inteiro e como que eles se relacionam. Por exemplo, um problema de joelho, o causador é o rim. Então, eu ensino essas relações entre órgãos, né? Isso é a parte física. Você dá um curso de reflexologia? Sim. Então, primeiro são 11 módulos da parte física e depois tem 11 módulos da parte emocional, onde a gente aprende a ajudar as pessoas emocionalmente a ter o problema que elas têm. E a terceira parte do curso é o traumático, onde você vai saber que ano que a pessoa teve o trauma e como você vai corrigir aquele trauma. Isso você descobre conversando ou também analisando Apertando. o pé? Agora, vamos dar uma olhadinha nos pés para ver o que você encontra ali na personalidade ou algum problema que a pessoa possa ter? Sim, vamos lá. Esse pé, o que mostra para você? Bom, esse pé mostra que a pessoa ela é muito família e também que ela odeia injustiças. Principalmente se é com a família dela o que ela gosta. Ela briga mesmo para aquilo que ela acha que está certo. E não importa assim, a autoridade, que às vezes ela até bate de frente, né? E também eu vejo uma outra coisa que ela vive muito de passado. Então, aqueles tempos que eram bons. Então, ela vive mais de passado do que de presente. Né? Então, como que eu sei isso? Boa pergunta. Eu sei que ela é família porque os dedos dos pés são todos juntos. Se nós observarmos bem os dedos, eles estão virados para o dedão. Né? Significa que a pessoa vive do passado. Se ele é virado para fora, vive mais para o futuro. Pessoa mais ansiosa. E os dois dedões do pé dela, eles estão torcidos para dentro também. E isso mostra a questão da rebeldia. Então, mesmo que a pessoa fale assim, eu não sou assim, eu tenho certeza que é mentira. E a minha preocupação é como poder ajudar. Essa pessoa, por exemplo, com essas características, ela sofre. Sofre. Por causa que essa preocupação excessiva com a família que ela tem, faz com que ela não durma direito, não coma bem, aquela necessidade de pensar mais nos outros do que nela. Eu não vejo uma pessoa realizadora de sonhos, eu não vejo uma pessoa com projetos para frente, não, nada disso. Ela só quer que hoje todo mundo fique bem. A preocupação dela maior é essa. E aí, então, se você não tem o porquê lutar, fica mais difícil viver só de presente e passado, presente e passado. Querer colocar o passado no presente causa muita briga dentro de casa. Né? É uma pessoa amorosa, mas infelizmente está mal direcionado isso aí. E aí, uma vez que trabalha o pé, né, fisicamente falando, vai modificando essas características e o pé mesmo, físico, vai mudando. Vai mudar. Então, o que ela precisa fazer para mudar isso? Não é mexer no aspecto família. Então, para ela resolver esse problema dela, ela tem que primeiro parar de depender da aprovação dos outros e satisfazer em fazer o certo. Se agradou, agradou. Se não agradou, não é problema de quem não agradou. Mas o certo é fazer isso aqui. Estava ótimo, mas se você fala que não, eu vou ficar muito afetado. Né? Puxa vida, eu me esforcei tanto. Então você se influencia muito pela opinião dos outros. E é o caso desse aí. Está sempre perguntando se está bom, né? E se você fala qualquer coisa negativa, pronto, já é motivo de grande decepção. Conheço bem essa pessoa. É mesmo. Tá? Então, ela tem que fazer isso. Parar de depender da aprovação dos outros e começar a sonhar. Os outros problemas vão resolver sozinhos. Quando você começa um tratamento, você costuma tirar uma foto do pé e depois uma foto depois de um tempo de tratamento? Olha, peco por não fazer. Deveria, entendeu? né? Exatamente. Já faz 20 anos que eu estou nisso e 20 anos que eu me arrependo. Eu esqueço. Não, mas é uma coisa que a própria pessoa vê, é nítido. Bom. Agora, antes da gente passar para o próximo pé, eu queria comentar com você que um dia, de madrugada em casa, estava descalça, apaguei as luzes para ir dormir, e nessas, virando uma quina, eu bati o dedinho, o dedinho na hora virou e fez assim, né? Tá aqui, ele virou para o lado, totalmente virado para o lado, eram 3 da manhã, eu falei, agora eu não vou para o hospital,
Peguei um plástico, amarrei, Uhum. consegui dormir e fui para o hospital na hora que eu acordei. Uhum. Qual a relação? Existe algum lado psicológico, alguma coisa? Se você associar isso com um evento isolado, pode ser uma consequência de um acidente. Mas se você está sempre batendo aquele dedinho, se for o dedinho do pé esquerdo, é que está acontecendo alguma coisa com seus medos. Agora, se é do direito, tem a ver com a tua confiança. De repente, a tua confiança está sendo abalada, a tua confiança está sendo machucada. Em que sentido a confiança? Me sentir confiante Não. ou confiança em alguém? Você confia em mim e eu começo a te dar motivos para desconfiar. Gente, ele é mágico. Ele é bruxo. Socorro. Entende? Se um dedo, né, por exemplo, vamos falar de segundo pé, por exemplo. Esse segundo pé, nós podemos ver que o dedão está machucado. E se a gente olhar na pá da Joanete, também está meio vermelha dos lados. Né? Isso me mostra que a tristeza dessa pessoa está machucada. A partir do momento que você fala da tua tristeza para mim e eu desconsidero totalmente, e falo que é um exagero da tua parte, você tem tudo na vida, você só reclama. A tristeza não está sendo reconhecida, né? Não, quer dizer, respeitada. Essa é a palavra. Então, quando não está sendo respeitada, começa a machucar. Para outra pessoa pode não significar nada, mas para você aquilo que você perdeu significa muito. Então, o que acontece? Você acaba ficando com o dedo machucado. Agora, a Joanete já é outra coisa. É um pouquinho, né? É, bem pouquinho. E o que significa esse pouquinho? Que recentemente se arrependeu de ter feito uma coisa muito importante para uma pessoa e deixou de realizar um sonho dela. Só que essa pessoa não reconheceu o que ela fez. Então ela falou, puxa, eu não devia ter me dado tanto para essa pessoa que ela não mereceu. Aí aparece a Joanete. O fato de ter sido vermelhinho assim é porque está começando agora. E se ela não mudar a atitude dela em relação a ficar lamentando o que aconteceu, essa Joanete vai crescer muito. Mas a Joanete não é uma coisa hereditária. Por exemplo, a minha mãe tem Joanete, certo? Nos dois pés, muito mais no direito do que no esquerdo. O meu pai tem Joanete. Tá. A tendência não é que os filhos tenham? Não necessariamente. Vamos pensar na sua mãe um pouquinho. Joanete, mais no pé direito, né? Ela lamenta muito todo o trabalho que ela fez, todas as ações que ela fez, toda a atividade que ela fez e não teve reconhecimento. Puxa, ninguém dá valor para mim em casa. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Lamentando que você valoriza as minhas atividades. O sentimento, porque isso. a pessoa pode lamentar interiormente. Não, lamentou. Interior ou exterior? É a mesma coisa. Se ela ficasse lamentando o amor que ela tinha, que não era correspondido, se ela ficasse lamentando ter deixado de viver para ela, para viver para os outros emocionalmente, aí seria a Joanete maior no pé esquerdo do que no pé direito. Então, se você tirar essa lamentação, né, a Joanete some. Sem precisar de cirurgia. Sem precisar de cirurgia. Não, assim, você pode até trabalhar, não lamentar, falando para as pessoas, que é um trabalho difícil, porque quando o vício se instala, é difícil. Agora, se você não se lamentar por dentro, que é uma coisa de sentimento, você tem que comandar o que você sente. Aí entra o nosso trabalho de terapia. Aí você enxuga e o osso vai embora. Não, esse é o detalhe, não é o osso. Então vamos imaginar que aqui está o nosso dedão do pé, vai. O problema está nesse músculo aqui, ó. O músculo ele começa a crescer, o tecido daí começa a crescer, e o dedo que era retinho começa a ser empurrado para fora. Então o problema não está no osso, o problema está aqui, ó. Para crescer esse tecido aqui, veio o comando nervoso da lamentação. Quando você para de lamentar, esse tecido começa a desaparecer. Vai desaparecendo e o dedo começa a voltar no lugar onde ele era. Nossa, é muito interessante. Quando se faz uma cirurgia, o que acontece? Você tira esse tecido, aí o dedo volta no lugar. Continua com a lamentação, vai crescer de novo. Então, por isso que muitas pessoas falam que operar Joanete não adianta, porque volta a crescer. Exatamente. Por quê? Não tirou a causa dela, que é a lamentação de não ter realizado um sonho por colocar o interesse de uma outra pessoa na frente do seu. Então, dá para entender o porquê desse sofrimento? Dá. Né? Porque a pessoa também ela é família, só que o que aconteceu afetou muito a parte emocional dela. Então você vê, o pé direito está tudo juntinho, mas o pé esquerdo começa a separar os dedos, entendeu? Então a causa disso é um abalo emocional. Eu preciso saber o que abalou ela para tratar? Não. Então eu falo para ela, para de lamentar aquilo que aconteceu. Você sabe o que eu estou falando? Sei. Então para de lamentar aquilo lá. O tratamento seria, olha, a partir do momento que você veio aqui, a gente vai tirar isso de você e é vida nova. Esquece... Vira a página. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que estimular o teu sistema límbico, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu me preocupo é uma coisa chamada reatividade emocional.
Então, esse sistema límbico, ele cuida de todas as nossas emoções. Então, eu trabalhando, apertando o pé, eu começo a reativar fisicamente o teu cérebro em relação às emoções. Então, eu não tenho que te convencer. Eu não te convenço de nada. Apertando o pé, eu abro essa possibilidade e, em cima disso, vem a solução mais rápida dos problemas. Então, meu primeiro trabalho é consciente. Ó, faz isso, 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 por causa disso, disso, disso. Conseguiu? Ótimo, resolveu. É o que eu falo no meu livro de Linguagem dos Pés. Agora, quando eu sei, mas não consigo, aí é que é o inconsciente e o traumático. Você falou do livro, a gente estava falando deste livro, Reflexologia Podal, Sua Saúde através dos Pés. Com esse livro, dá para a pessoa ter uma boa noção do que acontece com ela, né? Com esse livro, a pessoa vai aprender como tratar 28 tipos de dor diferente. Entendeu? Então, a parte física. Então, como tirar uma cólica menstrual, como tirar uma dor de cabeça, como tirar uma dor de estômago, como melhorar a dor de coluna. Sempre através dos pés. Sempre através dos pés. A gente tem mais um pé para ser analisado. Tá. Né? É uma pessoa muito sonhadora, porém, ela é muito rápida no pensar e rápida no agir. Né? E ela acha que todo mundo é mole para ela. Tipo da pessoa que faz assim, você pode me trazer aquele copo d'água que eu já bebi? Né? É essa pessoa assim, né? Então, normalmente, essa pessoa costuma fazer aquilo que ela pede. Né? Então, acaba sobrecarregando demais. E é muito fácil ficar irritado, ficar nervoso. São pessoas que realizam bastante coisas. E o que tem de legal aí, o que é? Tá vendo como o dedão é separado dos outros? Isso significa que ela não depende da aprovação dos outros no que ela faz. Não gostei muito. Eu vou dar uma olhada. Se eu concordar com você, tudo bem. Se não concordar, não tô nem aí. Personalidade. Exatamente, entendeu? Ou seja, isso você vê em que aspecto do no pé? fato do dedo ser separado, do dedão ser separado do outro. Do primeiro dedo. Exatamente. Então, esse é o certo. Saber o que você faz, se esforçar em fazer bem feito. Pede opinião, mas não se influencia tanto pela opinião do outro. Né? Tem pessoas assim, que você faz uma palestra, o pessoal fica de pé e bate palma. Aí você vai saindo, o pessoal está batendo palma em pé. Aí você pergunta, estava bom? Todo mundo levantou para bater palma, que estava bom. Aí tem aquele invejoso que fala, não gostei muito não. E aí o que acontece? Uma pessoa influencia mais do que todo aquele auditório que estava lá. E esse caso não. Então, estava bom? Não gostei muito, o problema é seu. Entendeu? Então, não sofrer com essas coisas. Eu vejo que existe uma preocupação grande da sua parte também, e carinho, com a análise, com o tratamento, mesmo apontando pontos negativos, a sua postura é sempre de preocupação em fazer o melhor, ou que a pessoa entenda do melhor jeito, ou mais, que a pessoa realmente consiga a cura, né? Exato. A minha principal preocupação é em relação à pressa. Eu tenho pressa. Então, se eu estou com dor de dente, eu quero acabar logo com ela. Então, quando a pessoa vai no meu consultório, por exemplo, ela tem que sair melhor. E ela sai melhor. Por quê? Porque eu uso esses dois lados. Eu uso o lado do consciente e o lado do inconsciente. Por exemplo, no meu workshop que eu considero, são 5 segredos para vencer o desânimo definitivamente. Quando eu falei sobre isso, alguns colegas meus falaram assim, não, você não fala em desânimo não, você tem que falar 5 segredos para a pessoa melhorar. Sinto muito, é a sua opinião, a minha opinião é diferente. Eu tenho que falar com os desanimados. E quem são os desanimados hoje? Quase todo mundo. Então eu explico as 5 causas básicas do desânimo. Frustração, e o que está envolvido na frustração? Está envolvido culpa, sentimento de rejeição, está envolvido humilhação, decepção. Está envolvido mágoa, está envolvido raiva, está envolvido ira e está envolvido doenças somáticas que nós somatizamos. Situação. Às vezes a pessoa ela olha a situação em volta e está ruim para um, está ruim para outro, está ruim para outro, então está ruim para mim também. E ela começa a deixar de fazer as coisas porque os outros não estão fazendo. Então ele pega esse problema e não busca a solução. Então, nesse workshop, eu abordo essas soluções. No workshop que teremos em breve, Isso né? que eu vou abordar também é a incompreensão. É o 4º ponto do desânimo. É aquelas pessoas que falam, por que eu? E o 5º é a depressão. Porque eu já tive depressão profunda antes de conhecer a reflexologia. Né? Então, eu conheço muito esse assunto. Né? Eu, graças a Deus, nunca mais tive depressão. Então, eu peguei essa minha experiência e transformei nesse workshop. Então, por exemplo, qual é a melhor maneira de você lidar com a decepção? Simplesmente ignorar. Às vezes as pessoas te decepcionam de propósito para que você se afete emocionalmente e deixe de produzir e de ser quem você é. Confiança pega a tua confiança, pega a tua confiança. Quando você está na palma da mão, a pessoa vai e te vira para baixo. O que faz uma pessoa decepcionada? Ela fica lamentando.
você acredita que eu fiz isso, e a pessoa fez isso aqui comigo? Né? Aí fala pro outro, mas você acha que é justo fazer uma coisa dessa? E a coisa vai crescendo. E você vai ficando cada vez com mais raiva. Aí a pessoa, não acredito que fez com você. Sério? Ah, se eu pudesse, eu matava também. E aí, em vez de te ajudar, vai piorando esse teu estado. Então, o que acontece? Aí eu soube que a pessoa fez isso com você. Ah, coitada. Né? Deve ter algum problema dela. Né? Eu nem ligo para isso. Né? Eu vou continuar minha vida sossegadamente. Né? Já acaba com qualquer assunto. Acaba com qualquer assunto. Né? Você nunca vai tornar justa uma decepção. Nunca. Aí você fica aquela, mas eu tenho que perdoar a pessoa que me decepcionou? Não. Você não tem que perdoar quem te decepcionou. Bem, o perdão vai beneficiar outra pessoa, não você. Então, o que você tem que fazer? Ignorar ao ponto de você não sentir mais a emoção daquela situação. Agora, se a pessoa chega para você e te pede perdão, ela se arrependeu daquilo que ela fez, aí sim você tem que perdoar. Mas se ela não pede é porque ela não está fazendo questão, né? Exatamente. E agora você vai na casa dela, olha, eu vim aqui te perdoar porque você me decepcionou. Quem disse que eu quero que você me perdoe? Entendeu? Exatamente. Muitas vezes é o que a pessoa não quer mesmo. Mas, exato. Então nós temos essa coisa de, não, eu tenho que perdoar, tenho que perdoar. Não, você não tem que perdoar. Né? Se a pessoa se arrependeu, aí sim. Agora, se ela não se arrependeu, ignore totalmente, né, essa pessoa o máximo que você puder. Entendeu? Ou aquela situação. Às vezes está morando dentro da tua casa, teu irmão, teu pai, tua mãe. Como que vai fazer? Ignora aquela ação. Sim. E não necessariamente a pessoa. Olha, gente, é um professor, vale muito a pena. Eu vou correndo para esse workshop aí, viu? Bom, muito obrigada por ter vindo. O livro também, que acabei de ganhar, eu vou devorá-lo, porque eu acho que esse tema é muito interessante. E parabéns pelo teu trabalho, parabéns por cuidar das pessoas, por ter essa preocupação. Né? Obrigado. E agora tem um presente para você, da Copenhagen, para adoçar um pouco mais a tua vida. Muito obrigado. Copenhagen.com.br, os melhores chocolates. Tem lá uma quantidade enorme de vários tipos, os clássicos, as novidades. E você que gosta, né, que quer adoçar a tua vida, entra no site copenhagen.com.br e corre para uma loja. Muito obrigado. Obrigada, viu? Olha, foi um prazer muito grande. E assim que eu lançar esses livros sobre a linguagem dos pés e do 5 Segredos do Desânimo, eu estou à disposição para apresentar para vocês também. Ótimo. Tá bom? Esperamos você aqui de volta, viu? Muito obrigado. Parabéns, sucesso e quero estar lá. Tá bom, muito obrigado. Beijão, viu? Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin.